vamos estudar o critério de divisibilidade por 4. Aqui eu preciso analisar os dois últimos algarismos, porque se esses dois últimos algarismos formam um número que seja divisível por 4, então o número todo será divisível por 4. Vamos ver um exemplo? 624 é divisível por 4? Bom, para responder isso, eu vou usar a regra, que diz: analise os dois últimos algarismos e veja se o número formado é divisível por 4. Então, vou analisar os dois últimos algarismos. Aqui, os dois últimos algarismos formam o número 24. E a pergunta é: 24 é divisível por 4? Ou seja, 24 está na tabuada do 4? Sim, o 24 está na tabuada do 4. Então, eu já posso afirmar que o 24 é divisível por 4. Se ele é divisível por 4, o 624 também é. Vamos ver mais um exemplo. 1013 é divisível por 4? Bom, de novo, eu vou analisar os dois últimos algarismos e vou verificar o número que ele forma. 13. O 13 está na tabuada do 4? Não. Se o 13 não está na tabuada do 4, significa que ele não é múltiplo de 4. Significa que ele não é divisível por 4. Se ele não é divisível por 4, o 1013 também não é. Logo, eu já posso afirmar: como o 13 não é divisível por 4, 1013 também não é. Vamos para o próximo caso. Agora, critério de divisibilidade por 8. Vejam, aqui precisamos analisar os três últimos algarismos e verificar se eles formam um número que é divisível por 8. Vejam, essa regra é muito parecida com a regra anterior. Na regra anterior, era preciso analisar os dois últimos para saber se era divisível por 4. Agora eu preciso analisar os três últimos para saber se eles formam um número que é divisível por 8. Vamos ver um exemplo. 8.015 é divisível por 8? Então vejam, eu não preciso pegar o 8.015 e dividir por 8 para saber se o resto é zero. Eu vou fazer o quê? Analisar os três últimos algarismos e verificar se eles formam um número que é divisível por 8. Aqui eu tenho o 15. Os três últimos algarismos ali são 0,15, ou seja, 15. O 15 é divisível por 8? Ou o 15 está na tabuada do 8? Não. Se o 15 não está na tabuada do 8, então o 15 não é divisível por 8. Logo, o 8.015 também não é divisível por 8. Vamos ver mais um exemplo? Olha só, 1.136 é divisível por 8? Então eu quero saber se ao dividir 1.136 por 8, o resto é zero. Bom, eu não vou fazer isso, eu vou me apropriar da regra ali de cima. Eu vou apenas observar os três últimos algarismos. Esses três últimos algarismos formam o número 136. Então eu só preciso saber se o 136 é divisível por 8. Não sei, vou fazer essa conta. Olha lá, 136 dividido por 8. Então, eu preciso saber quantas vezes o 8 cabe no 13. Uma única vez. Tá? Sobra 5. Agora eu pego aquele 6 e coloco ali. Quantas vezes o 8 cabe no 56? 7. Muito bem. E olha só o resto é zero. Então, eu peguei os três últimos algarismos, formei um número e verifiquei que esse número é divisível por 8, porque o resto é zero. Se é divisível por 8, então o 1.136 também é divisível por 8.